a parar por um momento, louvado seja Deus, e ouvir uma palavra da parte de Deus. Há uma palavra de Deus para você que está me ouvindo nessa tarde. Eu quero deixar aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, louvado seja o nome do Senhor, o verso 23, e vai dizer assim: Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 13, verso 23, em nome de Jesus. Escute, abra bem os seus ouvidos nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor, para ouvir a leitura desta passagem da palavra de Deus. Vai dizer assim: e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: se esforcem por entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e vocês começarem a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. E esta pergunta reflete muito nas dúvidas que as pessoas têm. Quem se salvará? Quem é salvo? Quem vai se salvar? A salvação depois da morte é a pergunta mais corriqueira na mente e no coração do ser humano. É uma pergunta que não quer falar, que não quer calar. E fizeram essa pergunta para o Senhor Jesus. Alguém diz: depois da morte acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, porque ninguém morreu e voltou da morte para saber o que tem lá. Mas eu já lhe adianto, em nome de Jesus, que esse Jesus de quem eu estarei falando, e de quem já li aqui uma palavra dele, ele viveu 33 anos de sua vida, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, quer dizer, ele tornou de volta a vida. Ele voltou dos mortos para dizer que depois da morte ainda tem continuação. Alguém pode continuar ainda com esta pergunta, com esta interrogação, mas a palavra de Deus diz claramente que Jesus voltou da morte, voltou dos mortos e nos deixou garantido que depois da morte ainda há continuação. O que eu quero lhe dizer nesta tarde é que o próprio Jesus, ele gerenciou, ele preparou, ele mesmo cuidou para que tivéssemos ainda uma oportunidade de, com vida, buscá-lo e alcançar a salvação no nome dele. Porque não há outro nome dado entre os homens, não há outro nome dado entre os homens desde a criação até hoje, que importa que sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus. Não há outra pessoa, não há outro caminho, não há outro meio. Quando no Evangelho de João, no capítulo de número 14, o verso de número 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, deixando ele claro que ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, ele é a verdade
Ele é a vida. Ele foi bem objetivo no seu falar. E nessa tarde eu vim te dizer: louvado seja o nome do Senhor, que há salvação em Cristo, que há salvação em Jesus. Nós procuramos vários meios e várias vias em qual possamos alcançar a salvação de nossas almas. As pessoas procuram por meio de fazer caridade, as pessoas procuram por meio de serem boas, honestas, mas esquecem que o meio que Deus preparou para a salvação é Jesus Cristo. O que eu estou lhe dizendo é que Jesus, sendo Ele o próprio Filho de Deus, Ele veio ao mundo mostrar, deixar claro e palpável o caminho para o reino eterno, para os céus. E Ele ensina, Ele mostra claramente o caminho. E quando Ele vai mostrar o caminho, Ele vai apontar sempre para si, porque foi o caminho que o Pai preparou, foi o Filho, foi Jesus. Perguntam a Jesus: Senhor, são muitos os que se salvam? E é aí que Ele orienta: lutem, se esforcem por entrar pela porta estreita. O que significa isso? Em outra passagem, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o verso 13, ele diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas apertada é a porta, estreito o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que a encontram. A porta larga é a facilidade, a porta larga é o meio mais fácil, porque a porta estreita significa que Jesus vai me chamar e te chamar, que Ele tem me chamado, Ele tem te chamado, Ele está chamando. Quantas pessoas já ouviram esta palavra, já sentiram o chamado de Deus e relutam em não entregarem suas vidas totalmente a Jesus? Elas estão relutando, teimando para não atender o chamado. E quantas vezes, quem sabe, você já ouviu esta palavra? Jesus, Ele é amoroso, maravilhoso, mas Ele diz que a porta estreita, porque a porta é Ele mesmo. No Evangelho de João, capítulo 10, o verso 9, Ele vai dizer: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Aquele que entrar por mim será salvo. Mas por que a porta é apertada e o caminho é estreito? Porque Jesus vai dizer, sendo Ele mesmo a porta, sendo Ele mesmo o caminho, Ele vai dizer o seguinte: louvado seja Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, verso 34. Ele vai dizer o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Tem que ter renúncia. O homem tem que deixar de viver para si para viver para Deus. Não é fácil, porque a pessoa ela vai ter que sair de uma vida de hábitos que desagradam a Deus para adotar a vontade de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o verso 21, Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Versos 22 e 23. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Na oração do Pai Nosso, que muitas vezes você já deve ter feito, repetidas vezes, ela começa dizendo assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Mas o ser humano vive para as próprias vontades. O ser humano vive para
o próprio deleite, vive para si. Aonde a palavra de Deus orienta em 2 Coríntios 5:14, que o homem não viva mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou e está vivo entre nós. Não viva para si, viva para Deus. Procure conhecer o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus era explícito em dizer que o homem tem que renunciar às suas vontades, tem que renunciar aos prazeres deste mundo, tem que renunciar àquilo que é agradável ao seu coração, para atender aquilo que é agradável ao coração de Deus. Temos a oportunidade, temos a chance, e muitas vezes desperdiçamos, muitas vezes jogamos fora. Por causa de quê, meus amigos? Por causa de um prazer momentâneo, por causa de um prazer que vai apenas suprir alguns minutos, algumas horas, e logo após vai trazer dor, vai trazer sofrimento. Jesus vai dizer ainda, eu citei aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 34, aonde Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. O verso 35 diz: pois aquele que quiser ganhar a sua vida, nesta vida irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, que perder de gozar, que perder de gozar a sua vida aqui nesta vida, irá ganhá-la. Aí ele continua dizendo: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem pelo preço de sua alma? Jesus, ele veio ao mundo. Não pode ter sido à toa que ele veio ao mundo para morrer naquela cruz, e que se faça em vão a morte dele, e a gente continue vivendo como se Jesus não tivesse morrido para pagar pelos nossos delitos e para nos dar uma chance de viver para Deus. Faremos inútil a morte de Jesus naquela cruz. Porventura Jesus morreu à toa para que